Uma caminhada do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, em que é o miolo, a central espiritual de não só do Evangelho de Jesus, mas da espiritualidade do mundo. Nesse Sermão do Monte, que aí tem os 3 capítulos em Mateus, né, principalmente, ele é o centro do entendimento do Evangelho, é o miolo do cristianismo. E a primeira parte são as bem-aventuranças, que é o caminho da felicidade, e por incrível que pareça, Jesus mostra que a verdadeira felicidade é justamente fazendo ao contrário do que o mundo pede para nos fazer. O que o mundo entende de ser feliz é justamente ao contrário da verdadeira felicidade do reino de Deus. Hoje nós vamos falar da segunda bem-aventurança, que é: felizes os que choram, pois serão consolados. Ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O homem que chora é verdadeiramente feliz, ensinou Cristo. Mas isso para o mundo é um paradoxo. Em qual sentido, esse cristão é feliz? O cristão é feliz no sentido pessoal. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Como que o sistema do mundo consideraria uma declaração dessa, inteiramente ridícula, porque felizes são aqueles que choram. Como que pode ser um negócio desse, Aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. Toda a sua organização está centrada na suposição de que chorar é algo que deve ser evitado. A filosofia do mundo estipula o seguinte: esqueça-se de suas dificuldades, volte as costas para elas e faça tudo quando estiver ao seu alcance para não ter de enfrentá-las. O mundo opina: as coisas já são bastante ruins para que a gente ainda fique procurando tribulações. Assim sendo, seja tão feliz quanto lhe for possível. Essa é a concepção do mundo. A organização da vida em todos os seus aspectos, a mania pelos prazeres, a busca pelo dinheiro, a energia e o entusiasmo despendidos na tentativa de entreter as pessoas, são apenas outras das muitas expressões do grande alvo do mundo, isto é, evitar essa ideia de necessidade de chorar, essa atitude de quem se lamenta. Porém, diz o Evangelho: felizes os que choram. Verdadeiramente, esses são os únicos que são felizes. Se examinarmos o trecho paralelo a este, que é o 6º capítulo de Lucas, veremos que essa bem-aventurança foi vertida em palavras ainda mais incisivas, pois ali foi empregada de forma negativa. Ai de vós, os que agora rides, os que estão rindo, porque haveis de lamentar e chorar. Encontramos aqui algo inteiramente espiritual em seu significado. O nosso Senhor não disse que aqueles que choram por motivo de alguma tristeza é que são felizes, como se esse chorar fosse um sentimento de pesar devido à perda de algum ente querido, por exemplo. Não, mas está em pauta a tristeza espiritualmente provocada. Da mesma maneira que a humildade de espírito ou pobres em espírito não tem qualquer ligação com questões financeiras,
visto que se tratasse de uma atitude inteiramente espiritual, novamente nós temos aqui uma qualidade espiritual, a qual nada tem a ver com a nossa vida natural neste mundo. Todas essas bem-aventuranças referem-se a uma condição espiritual, a uma atitude espiritual. Nessa bem-aventurança, são elogiados aqueles que choram em seu espírito, e esses, esclarece o Senhor, são felizes. É necessário que a convicção do pecado anteceda a conversão, pois o real senso do pecado precisa manifestar-se antes que haja real alegria na salvação. Por isso que isso faz parte da essência do próprio Evangelho. Inúmeras, então, muitas são as pessoas que passam a vida inteira procurando encontrar a alegria cristã. Elas afirmam que dariam o mundo inteiro se ao menos pudessem achá-la, ou se pudessem ser como outras pessoas que já possuem essa alegria. Pois bem, sugiro que em 99% dos casos essa é a explicação para o fracasso. As pessoas não têm compreendido que precisam ser convencidas do pecado antes que possam experimentar a alegria. Lembrando que o pecado vem de amartia, que significa errar o alvo. E não tem nada de uma conotação diretamente sexual, como muitas pessoas pensam. O pecado é errar o alvo. O caminho é esse aqui, traçado por Deus, mas eu decido ir por um outro caminho, que é seguir a mim mesmo. Então, quando eu passo a seguir a mim mesmo e não a Deus, eu estou no pecado, porque eu estou no erro. Eu estou numa rota que vai me levar lá no final a uma morte. Então, às vezes a pessoa morre sem perceber que está nessa rota errada. E essa é a definição do pecado, errar o alvo. Então, a maioria das pessoas hoje não apreciam a doutrina do pecado, porque hoje ninguém mais fala em pecado, que é uma palavra ultrapassada. Simplesmente apresenta uma grande resistência para admitir que são pecadores. Você começa a falar de uma pessoa, porque você é um pecador, né? Como assim? Eu trabalho, pago meus impostos, está tudo certo na minha vida, né? Como assim eu sou um pecador? E então isso é uma barreira assim, enorme contra a metanoia, contra a verdadeira conversão. Então as pessoas, hoje ninguém assim, simplesmente apresentam uma grande resistência, né, para admitir que são pecadores, e por isso que não tem conversão. Por isso que não tem conversão, simples assim. As pessoas se convertem hoje, a maioria delas, somente às doutrinas, se convertem às instituições religiosas que elas frequentam, mas não a Jesus. Jesus é apenas um garoto propaganda, uma espécie de office boy para trazer o que estão pedindo no fast food religioso. É um Deus fabricado pela religião. É o que vai dar o que está pedindo, é um Deus que vai dar o que você está pedindo, se você se comportar direitinho, se você frequentar missas e cultos, se for lá todo domingo, se você pagar o dízimo. Agora, se você não fizer isso, ele vai te punir, ou seja, você será excluído. Então, esse é um Deus fabricado pelo homem, é um Deus antropomórfico, ou seja, é a imagem e semelhança do homem, e não o homem, a imagem e semelhança de Deus. É um Deus da barganha, é um Deus do contratinho, um Deus que eu tenho que fazer aqui a minha parte, aí depois eu fico esperando Deus dar a parte dele, né? Como se ele fosse meu devedor. Isso é
bem diferente ou completamente diferente do Deus revelado por Jesus. Um outro Deus completamente desse revelado, mostrado para nós pela religião, né? E os cristãos nominais querem alegria independentemente da convicção do pecado. Mas isso é algo simplesmente impossível. Isso jamais poderá ser uma realidade. Aqueles que tiverem de converter-se, tornando-se verdadeiramente felizes e bem-aventurados, são aqueles que, antes de tudo, se lamentam chorando. A convicção é uma medida preliminar e essencial a fim de que haja verdadeira conversão da alma, a verdadeira metanoia, a transformação da mente e do coração. Cristão é aquele que se assemelha ao Jesus Cristo. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Esse é o padrão final de que você e eu devemos seguir. Se é assim, é importante e interessante a gente ficar de olho, né, na pessoa de Cristo, o que encontramos nele. E nós encontramos que Jesus chorou quando foi ao encontro do amigo dele, Lázaro, que tinha morrido. E também nós ficamos sabendo que ele chorou em frente de Jerusalém ao contemplar a cidade pouco antes de sua morte. Está lá em Lucas 19, 41, 44. Esse é o quadro que os evangelhos nos fornecem sobre Jesus. Espero que sejamos semelhantes a eles. O cristão também sabe o que é dizer: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E desse modo, o cristão tem plena consciência do conflito entre a lei de sua mente e a lei que atua em seus membros, juntamente com todo aquele miserável conflito e esforço. Esse choro espiritual é algo necessariamente que resulta do fato de ser alguém humilde de espírito. Esse é o resultado inevitável. Quando eu contemplo Deus e a sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo, o meu total desamparo e desesperança. Então isso desvenda para mim a minha qualidade de espírito, e imediatamente isso me entristece. Como resultado, eu lamento o fato que sou assim. Como é claro, porém, as coisas não terminam nesse ponto. O homem que realmente viu a si mesmo, tendo-se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que se viu forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. Por isso que os mais profundos conhecedores da vida do espírito, da vida espiritual, sempre recomendaram um autoexame. É conveniente ao indivíduo fazer uma pausa no fim do seu dia e começar a meditar para si mesmo, repassando rapidamente os acontecimentos do dia e aí se perguntando: o que eu fiz? O que eu disse? O que eu pensei? Como foi que me conduzi em relação aos meus semelhantes? Assim, se você fizer esse autoexame, qualquer noite dessas, descobrirá que fez muitas coisas que jamais deveria ter feito. Tomará consciência de ter nutrido pensamentos, ideias e sentimentos bastante indignos. E ao perceber essas coisas, qualquer cristão sente-se profundamente afetado pelo senso de tristeza e pesar, por haver sido capaz de tais ações ou pensamentos, e isso leva-o a lamentar-se e a uma tristeza espiritual.
O cristão se vê, então, obrigado a perguntar de si mesmo: o que há em mim que me leva a agir dessa maneira? Por que me deixo irritar tão facilmente? Por que eu tenho tão mau temperamento, por exemplo? Por que não sou capaz de me controlar? Por que acumulo esses pensamentos maldosos, invejosos ou ciumentos? O que está havendo comigo? Assim, o cristão, ele descobre o conflito entre seus próprios membros e termina por abominar a sua condição, chorando por causa dela. É algo inevitável. Ao contemplar a cidade de Jerusalém, que o havia repelido, tornando-se assim passível de condenação, Jesus então chorou. E ele chorou assim como aquele que é seu verdadeiro seguidor. Todo aquele que recebeu a natureza de Cristo também vai chorar ao ver um mundo caído. O homem que realmente chora por causa de seu estado e condição pecaminosa é o homem que haverá de arrepender-se. E, na verdade, ele já começou a se arrepender. E o homem que verdadeiramente se arrepende em resultado da obra do Espírito Santo é o homem que certamente será conduzido aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode realmente conhecer a Cristo como seu Salvador e Redentor pessoal, a menos que primeiramente saiba o que significa chorar espiritualmente. O que é decisivo, né, e essa atitude interna permanente, quer seja negativa ou positiva, é que quem tem a consciência reta e sincera de estar na verdade é profundamente alegre, calmo, feliz, embora externamente lhe aconteçam coisas que o entristeçam. E quem no íntimo de sua consciência sabe que não está na verdade é profundamente triste, ainda que externamente se distraia com toda espécie de alegrias. Quanto mais triste o homem é internamente, pela ausência da harmonia espiritual, tanto mais necessita ele de alegrias externas, geralmente ruidosas e violentas. Esse homem não tolera a solidão, que lhe traz consciência mais nítida de seu vazio ou desarmonia interior. Por isso, evita o máximo possível estar a sós consigo. Esse é o retrato do ser humano de hoje. Evita ao máximo ficar sozinho. Ele procura companhia por toda parte e quando não pode ter de forma alguma, ele canaliza para dentro de sua insuportável solidão parte dos ruídos da rua por meio da internet, da televisão, e alguns vão mais longe e recorrem a entorpecentes, maconha, cocaína, morfina, etc., ou se embriagam com bebida alcoólica para camuflarem por algum tempo a sensação da sua triste solidão. Quem teme a concentração necessita de toda espécie de distrações para poder suportar-se a si mesmo. E como essas distrações e prazeres, pouco a pouco, vão calejando e vão anestesiando essa sensibilidade e que necessita esse homem, então, de intensificar progressivamente os seus estimulantes artificiais para que ainda produzam algum efeito sobre seus nervos cada vez mais anestesiados. Quanto mais passa o tempo, mais ele vai necessitando de aumentar a dose de suas distrações para poder causar o mesmo efeito, como uma droga. Por fim, nem já os mais violentos estimulantes vão acabar causando efeito,
Então esse homem chega, não raro, a tal grau de tristeza no meio de suas alegrias, que põe termo à sua tragédia por meio do suicídio. Outros acabam até se internando numa clínica psiquiátrica ou manicômio. É que nenhum homem pode viver sem uma certa dose de alegria. Essas alegrias externas, porém, têm sobre ele o efeito da água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você fica. Mas quando o homem acerta em descobrir a bela tristeza da vida com Deus, renuncia espontaneamente a essas alegrias superficiais da vida sem Deus. Então, esse homem compreende o que o Divino Mestre quis dizer com as palavras: não dou a minha paz, mas sim uma paz que vem de mim, e não uma paz que o mundo dá para vocês. O que o mundo dá não é paz real, é apenas uma trégua artificial. A paz de Cristo, porém, é uma paz profunda e uma paz sólida, porque é nascida da verdade que liberta. Os olhos dos mundanos, o homem espiritual, ou seja, para os mundanos, o homem espiritual parece ter uma vida tristonha e descolorida. O seu ambiente parece monótono, porque essa felicidade verdadeira está numa outra dimensão, totalmente ignorada pelo mundano. O homem habituado a certo grau de espiritualidade tem uma imensa vantagem sobre o homem não espiritual. Não necessita de estímulos violentos para sentir alegria, porque a sua alegria não vem de fora, e sim de dentro. E as fontes de sua alegria brotam por toda a parte. Nem é necessário que saia de casa para encontrar motivos de alegria, porque a sua alegria é de qualidade, que não está sujeita a categorias de tempo e espaço, com as alegrias, como por exemplo as alegrias ruidosas e grosseiras do mundo. Um único grau de alegria, qualidade, dá mais felicidade do que 100 graus de alegria, quantidade. Por isso a vida do homem espiritual é uma bela tristeza, ao passo que a vida do homem mundano é uma pavorosa alegria. Os milionários da felicidade são quase sempre os grandes anônimos da história, os não existentes. Os muitos e os ruidosos que se servem das suas obras como de fogos de artifício, tentando fazer da vida um show piracotécnico para iluminar, e a sua personalidade não fazem parte do reino de Deus. Os verdadeiros redentores da humanidade são tão felizes no cumprimento de sua missão que nunca esperam pelos aplausos de plateias, porque eles vivem no mundo da silenciosa e profunda verticalidade invisível, ao passo que são incompreendidos pelos habitantes da ruidosa horizontalidade, ou seja, quem vive no mundo horizontal. A realidade do homem espiritual é uma realidade vertical e do homem mundano é horizontal. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. São Paulo escreveu a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Lá em 2 Coríntios 7:9, Paulo diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva, à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Então, repetindo, Paulo diz em 2 Coríntios 7:9, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento
que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A alegria de estar em Cristo é indescritível. E eu termino com uma frase de Pedro, que está em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. A alegria desse encontro com Cristo, ela é inexplicável, ela é indescritível, ela é, como Pedro disse, indizível e gloriosa. Que Deus nos abençoe com essa alegria de qualidade de quem encontrou o verdadeiro amor. Um grande abraço no coração.